Jeff Nippard construiu um dos nomes mais confiáveis do fitness. Sua noiva, uma pesquisadora de câncer com PhD e mais de 500 mil de seguidores, morreu aos 36 anos sem causa informada e sem aviso. E agora o mundo inteiro do fitness está se desintegrando, tentando preencher esse silêncio. Mas as teorias que surgem são mais sombrias do que alguém esperava. Agora, vamos entrar exatamente no que aconteceu e como a comunidade de fitness está realmente reagindo à morte da parceira de Jeff Nippard. O anúncio que abalou o mundo do fitness. Em 6 de março de 2026, a equipe de Jeff Nippard postou um comunicado no Instagram que congelou o mundo do fitness. A postagem era curta, era direta, e veio sem aviso algum. É com profundo pesar que compartilhamos o falecimento repentino da noiva de Jeff e parceira de 10 anos, Stephanie. Era só isso. Sem causa da morte, sem cronograma, sem contexto além da única palavra devastadora sentada bem no meio dessa frase. Repentino. A postagem observou que Stephanie seria lembrada por sua calidez e compaixão, seu amor pela família e sua pesquisa de PhD sobre câncer de ovário. Os comentários foram desativados. A família pediu privacidade. Mas aqui está a coisa sobre privacidade na internet. Na verdade, ela não existe. Não quando você passou uma década construindo um público combinado que se estenda a dezenas de milhões. Não quando seu relacionamento tem sido um ponto de referência para como a vida apoiada pela ciência é suposta parecer. No momento em que a postagem foi ao vivo, a janela de privacidade já havia fechado. A reação começou antes de a maioria das pessoas ter terminado de ler. Então, antes de entrarmos no que a comunidade disse e o que alguns deles disseram que fez o resto do mundo do fitness absolutamente perder a cabeça, precisamos estabelecer exatamente quem era Stephanie Buttermore. Porque a escala de quem era ela importa. Importa entender por que o luto atingiu tão duramente, porque a especulação se espalhou tão rápido, e porque a reação da comunidade de fitness foi tão alta, tão imediata, e em alguns cantos tão bagunçada. Stephanie Buttermore tinha 36 anos quando faleceu. Ela tinha um PhD em ciências biomédicas com sua pesquisa focada em câncer de ovário, uma doença que mata milhares de mulheres a cada ano com quase nenhuma ferramenta de detecção precoce. Essa pesquisa não era uma nota de rodapé menor em sua biografia. Era a coisa para a qual ela voltava quando o mundo do conteúdo se tornava demais. Era a coisa que lhe dava credibilidade em espaços que não a entregam automaticamente a influenciadores de fitness. Ela tinha mais de 1,18 milhão de assinantes no YouTube e mais de 500 mil seguidores no Instagram. No YouTube de fitness. Esses números representam anos de confiança que os públicos não estendem a qualquer pessoa. Ela não estava construindo um segmento em fotos de transformação e estética de treino. Ela estava construindo em evidência, em ciência da nutrição, em uma disposição de falar sobre imagem corporal de maneiras que a indústria do fitness quase sempre evita porque a indústria do fitness lucra com pessoas odiando a maneira como parecem. E então ela se tornou conhecida por algo muito mais pessoal. Ela lançou o que a comunidade chamou de sua jornada all-in. Uma decisão pública documentada profundamente vulnerável de parar de se restringir, começar a comer, ganhar peso intencionalmente e filmar tudo. Não a versão limpa e patrocinada de recuperação, a versão real. Em uma cultura que recompensa a magreza acima de quase tudo mais, ela se colocou diante de sua câmera e disse que anos de competição em baixa gordura corporal, de comer de formas que sua própria pesquisa dizia que eram insustentáveis, lhe custaram algo, e ela iria consertar isso publicamente. As pessoas que mais precisavam dessa conversa. Mulheres se recuperando de transtornos alimentares. Pessoas quebrando sob a pressão da magreza. Eles não apenas assistiram, eles se agarraram. Eles acreditaram com a mudança do relacionamento que tinham com seus próprios corpos. Ela ajudou muitos com recuperação de devastador para a comunidade. Esse comentário veio de Harry Gimnark, um subreddit não conhecido por elogios suaves. O fato de terem respondido assim diz tudo. E tecido através de tudo isso havia um relacionamento que a comunidade de fitness assistiu crescer ao longo de uma década. Jeff Nippard e Stephanie Buttermore estavam juntos há 10 anos. Eles ficaram noivos em outubro de 2022. Ele era o cara de metodologia de treinamento, o fisiculturista natural que construiu sua marca em bioquímica e estudos revisados por pares. Ela era a cientista de nutrição e imagem corporal que usava sua própria história para tornar conceitos complexos de saúde acessíveis. Juntos, eles eram um casal de ciência do YouTube de fitness, as duas pessoas que tornaram ser baseada em evidências para ser um estilo de vida. Então, quando essa postagem foi ao vivo com a palavra repentino enterrada dentro, o luto não era abstrato. Era pessoal para milhões de pessoas que passaram anos assistindo esse casal existir, assistindo-os construir coisas, assistindo-os postar fotos do dia dos namorados e vídeos de treinamento e todos os pequenos artefatos que um relacionamento público gera ao longo do tempo. O que nos leva ao detalhe que fez as pessoas pararem de rolar e apenas sentar ali.
Em maio de 2024, Stephanie postou que se tornaria seu último conteúdo regular e se afastou completamente das redes sociais. Nesse post final, ela descreveu sua ansiedade como tão paralisante que sentia que não podia respirar ou sair de casa. E então sua presença online essencialmente desapareceu. Por quase 2 anos inteiros, a comunidade manteve um olho em sua página. E então, em 14 de fevereiro de 2026, ela apareceu em uma foto do Dia dos Namorados com Jeff, ambos sorrindo, legenda sobre Relationship Maxing, com chá para reduzir os níveis de cortisol. Essa postagem, que parecia um momento descontraído quando carregada, ressurgiu nas horas após o anúncio de morte como uma imagem que as pessoas continuavam compartilhando, continuavam capturando, continuavam olhando. Seu aniversário era 25 de fevereiro de 2026. Ela completou 36 anos. 10 dias depois, ela estava morta. Aniversário, foto do Dia dos Namorados, anúncio de morte, tudo em 3 semanas. Essa sequência tem uma crueldade particular que não precisa de nenhuma palavra adicionada. Não houve tributário do YouTube de Jeff. Seu canal permaneceu focado em conteúdo de fitness e educação sem novos uploads abordando seu falecimento, apenas a declaração única, os comentários desativados e um pedido de privacidade que a internet reconheceu pelo tempo aproximado que leva para abrir uma nova aba. Porque o que veio a seguir não foi silencioso. Como o mundo do fitness respondeu? Tudo. O relacionamento da comunidade de fitness com o luto é genuinamente complicado. Por um lado, é uma comunidade real ligada por linguagem compartilhada, perseguições compartilhadas, e uma espécie de investimento mútuo nas jornadas uns dos outros que parece mais uma subcultura do que um público. Quando alguém central para esse mundo é perdido, o luto viaja através dele rápido, amplo e tocando tudo que alcança. Por outro lado, a comunidade de fitness também é uma comunidade de internet. E comunidades de internet não choram silenciosamente. Eles choram publicamente, alto, frequentemente, e frequentemente de forma desajeitada no mesmo comentário onde alguém está fazendo algo completamente diferente com a mesma informação. Os pesames e as teorias da conspiração não esperam por tópicos separados. Eles acabam um ao lado do outro, o que cria uma textura para esse momento que é ao mesmo tempo tocante e profundamente desconfortável. Vamos começar com o que a comunidade acertou. No R-Gibnerk, o tópico que surgiu em poucas horas, intitulado simplesmente Stephanie Buttermore acabou de falecido, atraiu mais de 1.500 votos positivos e 251 comentários. R-Gibnerk existe em grande parte para dissecar e criticar o espaço de influenciador de fitness. Não é uma comunidade que dá compaixão fácil. E, no entanto, os comentários principais não eram comentários sarcásticos. Eles eram luto. Declarações genuínas e desadornadas de perda de pessoas que disseram que ela havia mudado seu relacionamento com comida e seus próprios corpos. Ela ajudou muitos com recuperação de devastador para a comunidade. Esse é o comentário superior em um subreddit que não lida em elogios desqualificados. Essa frase te diz mais sobre o legado de Stephanie Buttermore do que a maioria dos tributários faz. No R. Jeff Nippard, os tópicos tinham um sabor diferente, mais íntimo, mais focado em Jeff mesmo. Mais ciente do que significa perder alguém com quem você construiu sua vida. Um tópico foi intitulado At a Loss for Words. This is terrible. Preenchido com pessoas que usaram seus programas, rastrearam sua nutrição com seu app, ouviram seu podcast no caminho para a academia. Eles o conheciam daquela maneira parasocial que os criadores digitais se tornam entrelaçados no tecido de sua vida diária. Perdi minha esposa de 25 anos. Minhas orações estão com ele e sua família. Pessoa real, perda real, buscando experiência pessoal para conectar com o que Jeff estava enfrentando. Os programas de Jeff mudaram minha vida. Não consigo imaginar o que ele está passando. Essas não são performances dramáticas de internet. Essas são pessoas que sentiram uma aposta genuína nesse relacionamento. O bate-papo da comunidade R Pop Cultura atingiu mais de 2.600 votos positivos e 238 comentários. As principais respostas continuaram circulando em torno da jornada Aline. Comentário após comentário de pessoas que estavam em sua própria versão desse ciclo restritivo e precisavam ver alguém com credenciais científicas reais fazer o que ela fez. Oh meu Deus, estou chocado. Ela foi tão importante para mim quando ela passou por sua jornada Aline alguns anos atrás. Isso não é hipérbole. Essa é alguém descrevendo a forma específica de uma influência que na verdade a alcançou. O subreddit R Natural Bodybuilding chegou com o seu próprio ângulo. A resposta de um usuário capturou perfeitamente o sentimento da comunidade. Ela inspirou minha jornada de fitness. Ambos perdemos 40 quilos e realmente nos apresentaram ao mundo de fitness e levantamento de pesos graças a eles. Uma pessoa acreditando 2 criadores específicos com uma transformação de 40 quilos e uma mudança de estilo de vida inteiro. Isso não é um segmento casual. Do lado profissional, Jason Blah do Juggernaut Fitness postou no Facebook com a franqueza de um colega reconhecendo a perda de um colega. Influenciadora de fitness Stephanie Buttermore faleceu inesperadamente ontem. Que ela descanse em paz para Jeff Nippard. Sinto muito pela sua perda, irmão. Você e sua família estão em minhas orações. Sem valor de produção, sem vídeo tributário artesanal. Apenas um criador de fitness reconhecendo a perda de outro da maneira mais direta disponível para ele.
O fisiculturista profissional Johnny Muster foi direto ao Instagram de Jeff e deixou 5 palavras. Sinto muito pela sua perda, Jeff. Essa simplicidade de um fisiculturista profissional em um mundo típico desconfortável com expressão emocional pública carrega seu próprio significado. O campeão IFBB de fisiologia clássica Chris Bumstead não emitiu uma declaração pública formal que surgiu nas buscas. Mas seu nome surgiu mesmo assim porque no mundo da musculação baseada em evidências, Jeff e Stephanie existem no centro do mesmo ecossistema em que Sebum opera. O subreddit colocou claramente. Isso atinge forte para qualquer um na musculação net. Jeff e Steph eram como o casal de poder da ciência. O lado da mídia se mobilizou rápido. Generation Neuron executou um tributário completo. Fitness Vault amplificou o pedido de privacidade de Nipar. Poverty, sentando-se em mais de 30 milhões de seguidores no Instagram, postou um tributário que atraiu um grande engajamento de pessoas que nunca tinham ouvido falar de Stephanie antes e agora estavam lendo sobre o que ela tinha construído. Em X a Teata Carbo 10 postou, isso é absolutamente angustiante. A comunidade de musculação vai sentir essa forte. Enviando pesames massivos para Jeff, sua família e todos os próximos a ela. Descanse em paz, Darren John Hill o enquadrou como minhas mais profundas condolências para Jeff. Ela era uma cientista brilhante, uma voz respeitada na comunidade de fitness. Não apenas uma influenciadora de fitness, uma cientista. Ele garantiu que nomeasse ambas as identidades porque ambas importavam. Mais de 50 posts pela manhã Buteira apareceram no X sozinho dentro de horas com hashtags em alta brevemente. Comunidades em R e Fitness India enviaram suas próprias ondas de condolência. A mídia australiana e britânica a divulgou. Páginas do Facebook em vários continentes se iluminaram simultaneamente. Um comentarista do Facebook cortou tudo com uma frase. Veja, as pessoas usam isso como um conto de aviso. A saúde tem muitas formas e parecer bem não é um sinal de boa saúde. Esse é um reconhecimento de que a obsessão do mundo do fitness com marcadores visíveis de saúde sempre foi uma imagem incompleta do que a saúde realmente é. E bate diferente neste momento porque a pessoa sendo enlutada era alguém que sabia disso, argumentava publicamente, e depois morria repentinamente aos 36 sem explicação oferecida. E é aí que o luto começou a ficar complicado. Porque a ausência de uma causa de morte não apenas deixou espaço para o luto. Deixou espaço para outra coisa completamente. E a comunidade de fitness, a parte que não consegue se sentar com perguntas sem resposta, se precipitou nesse espaço com teorias que deixaram a ala baseada em evidências furiosa em ser horizontal no X, disparou contra os especuladores em tempo real. RIP Stephanie Buttermore. É uma tragédia, especialmente considerando que Jeff Nippard é um dos poucos influenciadores de fitness que na verdade respalda seu conteúdo com pesquisa. É patético ver pessoas preguiçosas que nunca pisaram em uma academia afirmando que ela tinha dismorfismo corporal ou morreu de drogas ilegais sem nenhum fato. Esse post chegou porque nomeava exatamente o que estava acontecendo nas sessões de comentários que ninguém queria reconhecer que existiam. E forçou uma conversa sobre se o instinto da comunidade de fitness de especular é compatível com a identidade science first que afirma ter. As teorias que a internet não consegue parar de espalhar. Esta é a seção que a comunidade de fitness preferiria não confrontar porque uma mulher de 36 anos com PhD, um relacionamento de uma década, mais de 1 milhão de seguidores e uma carreira ativa de pesquisa de câncer morreu repentinamente e sem explicação. E a resposta da internet para esse silêncio não foi simplesmente sentar com o luto. Foi preencher a lacuna com narrativa rápido, publicamente e frequentemente sem um fio de evidência. As teorias que surgiram revelam algo específico sobre a psicologia do mundo do conteúdo de fitness. Esta é uma comunidade que passou anos se apresentando como baseada em evidências, como rigorosa, como melhor que a multidão de brocians porque exige citações antes de mudar uma variável de treinamento. E, no entanto, quando confrontada com uma morte que não tinha explicação anexada, essa mesma comunidade foi completamente armchair coroner antes da família ter terminado de processar a notícia. Vamos passar por cada teoria que circulou. A primeira teoria, e a que tem a mais tração emocional, porque conecta a coisas que Stephanie realmente disse publicamente, é o ângulo de saúde mental, a especulação sobre suicídio. Em sua postagem final do Instagram de maio de 2024, Stephanie descreveu sua ansiedade como paralisante ao ponto de sentir que não conseguia respirar ou deixar sua casa. Ela a chamou de comprometimento funcional, uma incapacidade de se envolver com a vida diária básica. Depois ela se afastou das redes sociais, permaneceu desaparecida por quase 2 anos, depois morreu repentinamente aos 36. A mudança lógica que algumas pessoas montaram a partir desses fatos publicamente disponíveis se moveu rápido. Comentários no Facebook afirmaram claramente: parece suicídio sem nenhuma evidência de suporte, nenhum conhecimento médico, e aparentemente nenhuma preocupação com o fato de que essas palavras apareceram em sessões de comentários públicos onde os amigos, família e membros da comunidade de Jeff podiam vê-las. No R, Influencers in the Wild, o enquadramento era mais suave, mas apontava na mesma direção. Absolutamente trágico ver que terminou. Eu sempre esperava que ela se recuperasse do dano que ser uma influenciadora tinha em sua saúde mental. Essa frase vem de uma preocupação genuína em vez de acusação direta.
Mas ainda insere uma narrativa não confirmada sobre sua morte em uma conversa pública ao conectar sua divulgação de ansiedade, seu hiato e seu falecimento repentino de uma forma que a família explicitamente não o fez. Aqui é onde o problema real de saúde mental da indústria do fitness precisa ser nomeado diretamente. A pressão de ser uma influenciadora de fitness, de manter uma fisiquia pública, gerar conteúdo regular, ser porta-voz do seu próprio corpo o tempo todo é um peso que nunca desaparece. Stephanie falou abertamente sobre isso. Sua jornada ao IN foi parcialmente uma resposta a isso. Tudo isso é real, mas é real e documentado não é o mesmo que explique essa morte específica. O salto de ela, lutou contra a ansiedade, para ela morreu disso, é feito completamente na ausência de evidência, o que é exatamente o salto que a comunidade baseada em evidências é suposta rejeitar por princípio. A segunda teoria veste a roupa mais com som científico, o que a torna mais insidiosa no jeito que se espalha. A afirmação de que flutuações extremas de peso durante sua jornada ali causaram danos cardíacos ou metabólicos irreversíveis. Termos como arritmias fatais e atrofia do músculo cardíaco começaram a aparecer no X e Reddit. Implantados com o tipo de vocabulário clínico confiante que implica expertise médica de contas sem credenciais médicas declaradas e sem acesso a nenhum registro de saúde. A ironia dessa teoria é acentuada. A premissa inteira do projeto All-In de Stephanie era que o corpo tem a capacidade de se recuperar do dano de restrição. Ela se apoiou em seus próprios conhecimentos científicos para documentar esse processo. Ter a mesma jornada reinterpretada póstumamente como a coisa que a matou por pessoas sem base clínica para a afirmação em um tipo específico de desrespeito que a Being horizontal estava apontando quando disparou contra o X. Discussões mais antigas no R-Gymnarch que tinham previamente tocado em preocupações sobre ciclos de peso foram desenterradas e recicladas como suposto precedente para essa teoria. Isso não é como as evidências funcionam. Um tópico de comentários de um ano atrás especulando sobre preocupações gerais de saúde não é documentação para uma causa específica de morte. A terceira teoria tem a textura humana mais presente. Ela conecta ao trabalho definidor de sua vida profissional. Sua pesquisa de PhD em câncer de ovário no R é Natural Bodybuilding. Um usuário expressou o que muitos estavam silenciosamente pensando. Ela fez pesquisa sobre câncer de ovário. Eu me pergunto se isso foi porque foi pessoal para ela. RIP. Perder um outro significativo é o evento da vida mais difícil. Este parece diferente. Não é acusatório ou cruel. É um ser humano buscando um marco que daria à perda incompreensível alguma lógica interna. A lógica de uma pesquisadora que persegue a doença que tocou sua própria vida. Os pesquisadores às vezes perseguem áreas de doenças específicas por causa de experiência pessoal. A teoria é compreensível em sua face. Mas ainda é, no momento em que esta história está sendo contada, completamente não confirmada. Várias agências de notícias, incluindo Hindustan Times, informaram que a causa da morte não havia sido divulgada publicamente. Não há diagnóstico confirmado, nenhuma declaração da família sobre a doença e nenhum registro médico disponível ao público. A teoria do câncer, tão compassiva em suas origens, ainda é uma teoria montada na ausência de informações que a família escolheu não compartilhar. A quarta teoria é a mais previsível porque funciona na ideologia em vez de evidência e não precisa de fatos para se espalhar. A narrativa da vacina, o padrão morreu repentinamente que se prendeu a cada morte pública repentina não explicada desde 2021 e se recusa a ser desalojado. A palavra repentino no anúncio de Nipart se tornou em certos cantos do X um sinal. Postagens usando essa palavra de maneiras específicas implicaram sem nunca afirmar diretamente que sua morte estava conectada a vacinas Covid. E de repente, sem causa de morte relatada, pontuação e emojis fazendo o trabalho que uma acusação explícita seria fácil demais ser verificada para sobreviver. Blocked and Reported observou o enquadramento repentino em um tópico de discussão semanal e ecos da mesma implicação seguiram sem ninguém se comprometendo completamente em afirmá-lo explicitamente. Não há nenhuma evidência conectando sua morte a vacinas. Não há nenhuma evidência conectando sua morte a qualquer uma das 4 teorias circulando. E o que precisa ser declarado diretamente, porque aparentemente precisa ser declarado em cada uma dessas conversas, é que a ausência de uma causa de morte confirmada não é em si uma causa de morte. É informação retida por uma família enlutada que pediu privacidade e que não deve nada ao público. eBay Times documentou a resposta conflituosa da comunidade. O luto sentado bem ao lado das demandas por respostas com um contingente cada vez mais vocal dizendo que exigir respostas era seu próprio tipo de desrespeito. A postagem do Instagram no Puberty viu um aumento de comentários pedindo Dr. Dean e Dr. Buttermore estava fazendo um grande trabalho tentando curar câncer. Por favor, seja gentil com Jeff agora. O que essa onda inteira de teorias expõe é a tensão mais profunda no mundo do conteúdo de fitness. A lacuna entre afirmar ser baseado em evidências e realmente ser baseado em evidências quando o tópico é pessoal e envolto em silêncio. Pessoas que exigem estudos revisados por pares antes de ajustar seu treino dividirão para patologia completa. Armchair quando alguém jovem e com aparência saudável morre inesperadamente. O recuo foi real e alto, mas as teorias correram mais rápido que o recuo porque as teorias sempre correm mais rápido. Quem Jeff Nipart realmente é e por que essa perda causa um impacto diferente? Para entender completamente porque a morte de Stephanie Buttermore atingiu com a força específica que o fez, você tem que entender o que Jeff Nipart realmente construiu e o que ele representa em um espaço que passou décadas lutando pela legitimidade.
O YouTube de fitness sempre operou com dois sabores distintos funcionando lado a lado. De um lado, Bro Science, a cadeia longa autoperpetuante de anedotas se fazendo passar por expertise. Gerações de saber de academia transmitidas sem uma única citação envolvidas em confiança que faz parecer conhecimento. Do outro lado, treinamento baseado em evidências, a abordagem que exige revisão por pares, que interroga tamanhos de amostra, que aplica descobertas com cautela apropriada e contexto. Jeff Nippard não é simplesmente um praticante dessa abordagem. Ele é por 2026 mais ou menos o rosto dela. Pela sua própria conta na GQ, ele nem sempre esteve lá. Ele descreve estar sendo um bro a si mesmo antes de descobrir literatura de pesquisa real em 2014 e sofrer o tipo de conversão que remolda uma visão de mundo. Ele tinha as credenciais atléticas, treinando seriamente desde os 10 anos, competindo em níveis nacionais. Mas o marco intelectual veio mais tarde, quando chegou mudou tudo. Nascido por volta de 1990 em Terra Nova e Labrador, Canadá, ele cursou bioquímica na Universidade Memorial de Terra Nova, um grau que lhe deu a alfabetização científica para ler pesquisa primária e entender o que ela realmente estava dizendo. Em 2012, ele venceu o MR Júnior Canadá em musculação natural. Em 2014, ele estabeleceu o recorde de supino nacional canadense e venceu o campeonato geral WNBF Natural Muscle Man. Essa combinação, um atleta líder que também podia ler a literatura e explicar com precisão, não é comum. Deu-lhe acesso a públicos em ambos os lados do chão da academia. Ele lançou seu canal no YouTube em 2014, inicialmente filmando treinos e mudando gradualmente para traduzir estudos científicos em conteúdo acessível. Por 2026, aquele canal tinha quase 8 milhões de assinantes com vídeos individuais regularmente puxando milhões de visualizações. Em 2021, ele lançou o app Macrofactor, uma ferramenta adaptativa de rastreamento de nutrição elogiada por sua abordagem algorítmica para ajustar metas de calorias baseada em dados reais de tendência de peso. Em 2024, ele publicou a escada de músculo, que atingiu o número 1 no Amazon em esportes e segurança de saúde. Ele construiu o Jeff Nippard Muscle Lab em Ontário. Uma instalação de 3 milhões de 4 mil pés quadrados com scanners DEJA, equipamento de ultrassom e uma equipe de aproximadamente 20 pessoas, incluindo profissionais médicos e pesquisadores ativos projetados para executar experimentos originais para publicação revisada por pares. Ele treinou campeões de musculação nacional e provincial, fisiculturistas naturais profissionais e levantadores de potência brutos qualificados pela IPF Mundial. Ele entregou palestras de convidados na Universidade de Iowa e Lehman College. Ele planeja buscar um PhD em Ciências do Exercício. Esta é alguém que fez uma decisão deliberada multi-ano de construir uma instituição séria em torno da ideia de que fitness merece o mesmo rigor intelectual que qualquer outro campo de saúde e depois realmente a construiu. Tudo que significa que quando alguém planta aquele tipo de bandeira, também pinta aquele tipo de alvo. A resposta mais dramática veio em 2024. Mike Van White, um treinador que tinha trabalhado como guarda-costas de Drake e construído um segmento em torno do treinamento baseado em vibes, postou uma mensagem no Instagram intitulada Scammers Baseados em Ciência, denunciando treinadores baseados em evidências como mediocres. Jeff respondeu publicamente defendendo sua posição. Esse tipo de conflito geralmente se resolve através de sessões de comentários e vídeos de resposta do YouTube. Este não. Na Pure Muscle Plus Fitness Gym em Burlington, Ontário, durante o encontro filmado, Van White agarrou Jeff pela garganta, o jogou no chão 2 vezes e empurrou seu cinegrafista, tudo na câmera, tudo documentado, nada ambíguo. Jeff se submeteu a um scan CT depois, voltou limpo. Ele abriu um processo. Van White foi acusado de 2 contos de agressão e se entregou. A resposta da comunidade foi quase unânime em condenação. Joey Swall e Mike Israel se manifestaram contra a violência diretamente. Van White eventualmente pediu desculpas. O incidente forçou a comunidade inteira de fitness a escolher um lado publicamente e a resposta foi esmagadora. Jeff Nippard, em pé no meio desse momento viral com o resultado de scan CT e um par de acusações de agressão, se tornou algo mais que um criador de conteúdo de fitness. Ele se tornou um símbolo de um tipo específico de integridade sob pressão. Depois veio 2025, a controvérsia FakeNet, que produziu a autoavaliação pública mais honesta que o mundo do conteúdo de fitness viu de um criador importante, mas apenas após um golpe significativo de credibilidade. Jeff apresentou o influenciador Hussein Farhat em um vídeo sobre potencial de musculação natural. Ele calculou o FFMI de Farhat em 22,8 dentro de limites considerados naturalmente alcançáveis, apesar de Farhat ter supostamente ganhado 50 quilos de massa magra ao longo de 3 anos, uma taxa que levantou bandeiras em toda a comunidade. Greg Duché, sócio de negócios de Farhat, então publicamente afirmou que Farhat tinha executado um ciclo de 16 meses, incluindo esteroides e MK677. A internet de fitness entrou em erupção, e então Duché revelou que a coisa toda era uma farsa de publicidade encenada. Jeff não estava por dentro. Ele foi usado como garantia em uma jogada de conteúdo que não sabia que estava acontecendo. Vídeos intitulados A Queda de Jeff Nippard e Jeff Nippard Perdeu Toda a Credibilidade começaram a circular. Jeff pediu desculpas publicamente no Instagram e YouTube, reconheceu que tinha levado um Big Fat L e disse diretamente que incluir Farhat tinha prejudicado a credibilidade dos fisiculturistas naturais reais que mereciam melhor. Foi uma demonstração.